Então é isso, meus queridos. Mais uma aulinha de banco de dados aqui. Claudio Mir falou que viu o DDL e já imaginou vírus. Não é vírus. A gente não vai ter aula de vírus hoje, né? Mas enfim. Hoje a gente vai falar do quê? Né? De sistemas de gerenciamento de banco de dados, os tipos de dados e o DDL. Eu vou ensinar o que é essa sigla aqui e o que ela significa e como é que a gente trabalha com isso aqui. Vai ser uma aula um pouquinho mais rápida, aparentemente, porque a gente já foi falando desses conceitos lá atrás, né? Então vai ser mais, tipo, encaixar a última peça do quebra-cabeça. A gente vai encaixando essas pecinhas. Então, vocês já sabem o que é um SGBD, né? Só que não por esse nome. A gente já introduziu vocês mais ou menos, né? Mas agora a gente vai explicar efetivamente o que é. E o que são esses sistemas de gerenciamento de banco de dados? Ele nada mais é do que um sistema de gerenciamento... Não, brincadeira. É um sistema que vai manipular os registros por computador. Ou seja, ele vai manipular todos os registros que você fizer e vai ser um sistema que vai te auxiliar. Para você não fazer direto numa linha de comando, por exemplo, mesmo que você faça numa linha de comando do sistema, já vai ser mais organizado. Ele vai te auxiliar isso aí. Ele que vai manipular, na verdade, os registros. E quando vocês forem pesquisar no Stack Overflow, vocês vão encontrar esse DBMS. Em águas passadas, né, tinha aluno meu que confundia esse DBMS. Ele, professor, esse SGBD eu nunca vi, mas esse DBMS eu já usei já. E daí você fala, mas mano, é a mesma coisa, na verdade. Ele só deve ter pego várias referências em inglês e acabou associando tudo que ele aprendeu nessa sigla aqui. Tá? Mas são a mesma coisa, é só Database Manipulation System. É a mesma coisa que o sistema de gerenciamento de banco de dados, beleza? Deixei esse slide aqui, não é uma informação, nossa, sim, que informação, estou banhado em conhecimento, mas é para vocês não se confundirem na hora de pesquisar sobre, buscar material. E como é que ele funciona? A gente vai ter o nosso banco de dados. Esse banco de dados, ele é acessado pelos nossos usuários e por programas. E eles vão estar aqui dispostos, aqui dentro. E esse sistema de gerenciamento, ele vai atuar nessa brincadeira aqui, fazendo a organização e o link dessas consultas, dessas manipulações. Beleza? Não é algo tipo que o programa vai diretamente mexer aqui no banco de dados, ou o usuário também. Não. Eles vão passar como se fosse... Isso aqui é como se fosse um encapsulamento. Beleza? Mesmo desenho, só que com outra cara aqui. Então, você passa pela aplicação. Né? Você tem uma aplicação, por exemplo, ela vai se comunicar com o sistema de gerenciamento que vai alterar a base de dados. Tá? Então, vocês lembram a diferença de banco de dados e base de dados? Um tem relação e o outro não? Exatamente. E agora você entendeu que um banco de dados ele também tem um sistema de gerenciamento para se tornar um banco efetivamente. Então, é com ele que a gente vai trabalhar para alterar a nossa base. Né? É por isso que vocês baixaram ali o SQL Server, que ele vai ser esse sistema de gerenciamento. E para que serve? Né? Eu já disse anteriormente, mas ele vai possuir várias funcionalidades que vão auxiliar o gerenciamento do banco. Né? E possibilitar o acesso, edição, consulta, inserção. Ele vai ser a nossa interface entre a base e a gente. Né? Então, tudo que a gente quiser fazer, a gente vai fazer por meio desse sistema de gerenciamento.
E daí as principais funções do sistema de gerenciamento são alterar a estrutura dos campos, eliminar e copiar os ficheiros, né, as pastas, inserir, remover e criar relações entre tabelas, importar e exportar dados entre bases de dados, então fazer as relações, né? Criar chaves estrangeiras e primárias, efetuar consulta nas tabelas e criar usuários com permissão de acesso. Só que é super importante, viu, pessoas? Você gerenciar o nível de permissão dos seus usuários. A gente vai brincando com isso aí. Então, essas são as principais funções. É para isso que a gente usa o sistema de gerenciamento de banco de dados. Aí vocês me perguntam, professor, eu preciso de um sistema de gerenciamento para mexer no banco? Eu não posso fazer na mão? Pode fazer na mão. Mas a chance de você fazer tudo errado e ser um caos e você perder dados e acontecer problemas e você se decepcionar com tudo é grande. Já um sistema de gerenciamento, ele já deixa basicamente tudo pré-setado, né? Você vai economizar uns 3 meses aí de trabalho e é confiável, tem suporte. Então, para quem está começando a mexer, o ideal é já mexer com o sistema de gerenciamento. Na verdade, eu não vejo nenhum outro lugar mais. Isso era lá nos primórdios, quando eu fazia faculdade. Eu cheguei a fazer um direto, mas hoje em dia eu não vejo ninguém ensinando a fazer direto, né? Ele só usando SGBD, já direcionado. Então você faz um curso de Oracle, um curso de SQL Server, curso de MySQL, e aí é direcionado já para o sistema de gerenciamento. Até aqui. Tudo bem? Tudo certo. Professor, Oi. eu não lembro muito bem assim qual a diferença entre base de dados e banco de dados. Poderia dar uma relembrada? Posso. O banco de dados, ele vai ter as tabelas, e essas tabelas vão ser relacionadas, ou elas vai ter um tratamento ali para que esses dados possam virar informação. Daí você fala, mas professor, no banco de dados não relacional, ele não vai se relacionar. Mas da mesma forma, ele tem uma estrutura que favorece que esses dados virem informação. Já uma base de dados, ele é simplesmente o dado puro, né, sem relação nenhuma. Então, uma tabela, por exemplo, tabela de clientes, é uma base de dados de clientes ali. Você vai jogando informação não, você vai jogando registros, e registro por registro é só uma base. Agora, você trabalhar com esse registro, aí é outra história. Beleza? Aí é banco de dados. Ah, então, banco de dados seria algo mais organizado, as informações mais bem posicionadas, e base de dados seria mais as informações jogadas, né? Isso, entenda dessa forma. Perfeito. Então, professor, SGBD, ele modifica a base de dados, que aí depois, como que é? Modifica a base de dados, depois vai para o banco, coisa assim? Ele compõe o banco de dados, né? O que faz a base de dados ter a malemolência ali que a gente falou, de as informações estarem mais organizadas e você conseguir tirar informações desses dados, quem faz isso é o sistema de gerenciamento. Então Ah, você meio que coloca ele numa base e faz essa base virar um banco. Entendeu? então adiciona ele tipo para organizar a base de dados. Isso. Por exemplo, você tem a base, só a base por base não vale de nada. Aí, por exemplo, eu tenho uma lista de alunos. Só a lista de alunos para mim não faz sentido, mas beleza. Vou deixar aqui. Aí agora eu quero colocar essa lista de alunos num banco de dados. Quero criar um banco de alunos, tá? Para que eu consiga depois relacionar informações relacionadas à nota, etc.,
Mas, por enquanto, eu tenho uma tabela no Excel com nome, CPF e data de nascimento, só. Então, eu tenho uma base, né? Agora, para ele efetivamente virar um banco, eu preciso passar essa base para um sistema de gerenciamento de banco de dados. Entendeu? Eu vou instalar o sistema no meu computador e vou utilizar o sistema para cadastrar essa base aqui no banco de dados, aqui no sistema de gerenciamento. Ah, mas professor, por que aqui então um não está dentro do outro? Porque na verdade a base continua sendo a base. O sistema de gerenciamento ele só vai manipular isso aqui. Tá? Aquilo que vocês estavam fazendo na mão, de fazer a chave primária, a chave estrangeira e etc., o banco faz isso sozinho. Tá? Você consegue fazer os relacionamentos, ele já vai entendendo o que é o que, ele já te ajuda nisso, né, em todas essas tarefas. Então é como se fosse uma inteligência para te ajudar a trabalhar com a base. E daí o banco de dados é o conjunto desses dois aqui. Seria esse encapsulamento aqui. E os programas que estão aí do lado, seria a gente mexendo, por exemplo, e os Isso. usuários modificando? Isso, a gente chama de aplicação aqui porque eu peguei de um exemplo que era só aplicações. Mas, por exemplo, a aplicação 1 pode ser o aplicativo mobile. Daí aqui a segunda aplicação é um software num computador. Aí o 3 é um site. O 4 é um usuário mexendo direto no sistema. Entendeu? São todas as pessoas que estão modificando o banco, né? Isso. Perfeito. Entendi. Obrigado, professor. Tamo junto. E uma das vantagens, né, é a segurança. Né? Ele permite que você consiga gerenciar de maneira eficiente ali como é que os dados estão sendo dispostos e, além disso, você consegue esconder os dados sigilosos. Porque é um problema muito grande quando você tem dados de pessoas guardadas com você. É igual guardar um segredo. Né? E você precisa guardar efetivamente, ter cuidado, não expor. Então, é basicamente o que o sistema vai ajudar a gente a fazer. Como? Você viu que todo mundo está mexendo no banco, né? Tem vários aplicativos que conversam com o banco de dados. Se eu deixar todo mundo mexer em tudo, imagina a zona que ia ficar. Se era a gente mexendo para um lado, mexendo para o outro, alterando o dado, e na hora de consultar, errou, colocou um dado errado, e daí fica errado para todo mundo, e quando você vê, ninguém mais sabe o que está acontecendo. Né? Ou então, você pelo celular você consegue... exatamente, era isso que eu ia falar, Érica, sem contar as fraudes. Por exemplo, você acessa o seu aplicativo do banco aí, daí você coloca um número aleatório ali na conta, um número aleatório na senha, acessa, por acaso acerta a senha de alguém, e acessa o banco ali e tem acesso a essa base da pessoa. Ou então, pior ainda, você entra no seu banco com a sua senha, aperta um botão lá, que você tem acesso a todas as outras contas de todo mundo. Que já vi isso acontecer também. Então, um sistema de gerenciamento ele vai ajudar nessa segurança também de você guardar o seu dado, né? Deixar os usuários terem permissões específicas. Esses dias teve vazamento de CPF. Vixe, o que mais tem? Na verdade tem um site que ele vê se você foi vazado ou não. Eu esqueci o nome. Eu fui olhar, os únicos dados que foram vazados meus foi básico, foi CPF também, mas eram coisas relacionadas ao Serasa, eu acho. Então foi alguma base do Serasa. Esse é em inglês, é esse aí mesmo, esse mesmo. Mas tinha um outro que eu acessei também que tava tudo em português.
esse daí já funciona. E daí você vê os dados que foram vazados seus, né? Então, e o banco de dados é um negócio muito sensível. Vocês, por exemplo, vão ver que tem umas técnicas de invasão que usam um banco de dados para acessar, né? Porque você acessou o banco de dados, você acessou tudo. Você não precisa da aplicação, efetivamente. Você só quer a informação. Então, o que mais você vê é o SQL injection, um negócio assim. Que é você jogar esse SQL. Por exemplo, tem um campo, vocês fizeram no front um campo, que é para o cara entrar com um nome. Só que ao invés de o cara entrar com o nome, ele entra com um código SQL que vai conseguir fazer uma consulta no seu banco. E daí você imagine que essa consulta que ele faz no seu banco, ele já tem acesso a tudo que ele precisa. Então, você é hackeado nessa brincadeira. Ele vai lá e altera a permissão dele para administrador. Daí, se ele quiser, ele pode até tirar o seu acesso do seu banco. O Carlos perguntou se a gente vai falar sobre LGPD. Não está programado, mas eu posso, algum dia aí, que a aula for mais rápida, trazer um pouquinho. Tá? A gente efetivamente vai, ao longo do tempo, a gente vai falando de assuntos que tem a ver. Aí, gente, vou reiniciar meu PC. Beleza. Então, segurança. Para que serve eu já falei, vantagens. Controle de redundância, né? Então a gente não vai ter dados repetidos em lugares diferentes, porque ele já vai fazer esse controle, o que diminui o meu custo em armazenamento, né? Em HDs. E você poder ter um compartilhamento de dados efetivo, né? Todo mundo tem acesso a esse banco de dados. Então eles conseguem acessar, pegar a informação que precisa e sair fora. Por exemplo, tem uma base de dados lá de alunos do Senai, todo mundo vai acessar aqui, todo mundo da escola vai acessar a mesma base. Só que eu, professor, consigo acessar o aluno, eu consigo acessar a nota dele, eu consigo acessar, sei lá, as entregas dele, atividades. Já a coordenação, ela consegue acessar o aluno, nota, atividade, situação financeira, bilhete único, etc. Ué, mas o professor não conseguiria também, porque ele está no mesmo banco. Não. No próprio banco você restringe até onde o cara pode ir. E os principais SGBDs, né? A gente já chegou a comentar, mas eu deixei eles aqui. O MySQL, por exemplo. Daí tem o Oracle Database, é um banco muito bom, por sinal. E o SQL Server, que a gente vai usar. Eu deixei a historinha deles aqui, eu não vou comentar cada história de cada um, beleza? Tem o PostgreSQL também. PostgreSQL é open source também, é bem conhecido. Eu deixei os principais aqui. E o MongoDB, que ele também é um sistema de gerenciamento de banco de dados não relacional. Então ele é NoSQL. A gente vai entender isso mais para frente. Por enquanto, esqueçam que isso existe. Tá? E aí a gente passa para os tipos de dados que a gente pode entrar. Porque lembra na programação que você tinha int, float, essas coisas, na hora de trabalhar com os dados? Eu deixei aqui também uma listinha para vocês saberem quais dados usar. Tomem cuidado, porque de banco para banco isso muda. Como assim, professor? Se você estiver usando o SQL Server, isso aqui que eu vou mostrar para você é válido. Agora, se você for usar o Oracle, por exemplo, talvez esses valores não sejam os mesmos.
ou esses nomes. Beleza? Mas ele vai ter o equivalente. Então você pode pesquisar no Google, sei lá, como é que eu faço um small int no Oracle. Aí se for a mesma coisa, beleza, mas se for outra coisa, ó, aqui na verdade é intzinho, ao invés de ser small int. Professor, Oi? essa questão aí, se você colocar um big int, mas você não usar, vai pegar mais memória, mais espaço? Vai. Isso tudo é alocação de memória, como é que funciona? É você, quando você coloca o tipo de dado, você já diz o quanto que você precisa guardar ali. Então você avisa a sua memória RAM. Você chega e fala, ó, memória RAM, eu preciso de um intzinho, de um int pequenininho. Então a memória fala, tá, então ele vai guardar aqui algo entre 0 e 256. Ah, mas eu guardei 257, não vai caber. Porque você já disse que você ia colocar só de 0 a 256 ali. Entendeu? Então, ele já aloca um espaço na prateleira. Do tamanho que você falou que ia precisar. Ah, se eu precisei mais, aí você vai ter que voltar e alterar esse valor. Precisei menos, não tem problema. Vai ficar lá alocado esse valor de memória. E esse é um dos maiores problemas da computação, que é o gargalo, né? Ou então você fala, eu vou usar aqui esse big int aqui, que vai de números a... Eu nem sei falar esse número. Esse outro número que eu não sei falar. Mas na verdade você ia guardar só... Isso aqui já ia atender você. Né? Por isso que é importante também vocês modelarem antes para saber como é que vai ser esses dados, até quanto de dado eu vou guardar, qual desses tipos vai me favorecer, né? vai ser o suficiente. Então, tem essas probabilidades. Tem que pensar muito bem na hora de guardar os dados. E aqui são os tipos, o tiny int, o small int, o int e o big int. Aqui são só inteiros. Né? São partições de inteiros. Daí você tem relacionado a grana, né? Então você tem o small money, que são os valores numéricos decimais, variando de tanto a tanto, mas ele já deixa mais ou menos no formato. E o money, que tem essa variação aqui também. Professor, eu preciso guardar mais money que isso aqui. Então daí é mais fácil você usar um int, um big int, sei lá, e colocar uma máscara. Mas Isso é para dinheiro? Não consegui entender. Isso é para dinheiro, é para você guardar valores monetários, assim, já o formato ele já vai entender que você está falando de moeda. Igual no Excel, na hora que você for colocar ali o que essa célula tem, essa célula tem dinheiro. Então daí na hora que você digitar um valor, ele já vai mostrar que já vai colocar a mascarinha ali de RS. Professor, eu não entendi por que tem tantas vírgulas assim nesse de dinheiro. Então, é para separar, por exemplo, nos Estados Unidos, né, o ponto são as frações. Então aqui seriam relacionados a centavos e o resto é os dinheiros em si. Então você chega lá na casa dos bilhões, é isso? 1.000, milhão... Hã? Trilhões, é isso? Enfim. Se você for quadrilionário, aí você vai ter um problema. É o quanto você tem no banco, por isso você sabe o número, né? É. Pode ser usado, por exemplo, nas ações da Bolsa de Valores. Sim. Entendeu o porquê do dinheiro? O porquê das vírgulas? Ele já vai separando, já vai colocando as máscaras. Você pode ver que número normal eles colocam pontos. Aí, no caso, eles utilizam sempre money, né, professor? Mesmo que a pessoa, tipo,
vai, só 1 milhão, assim, aí eles armazenam esses trilhões, assim. Então, na verdade é só uma forma de você organizar direito esse dado, né? Porque na hora que você for trabalhar com ele, é diferente de fazer você falar, estou trabalhando com dinheiro e estou trabalhando com números normais, né? Aqui é mais para você organizar. Imagine que o banco de dados é uma prateleira e você está etiquetando, né? Etiquetando e falando quanto que você vai precisar. Professor, estamos no Tiny Money, estamos. Infelizmente. Oi? Mas isso aí também pode ser igual eu falei. Não necessariamente ele pode ter usado o money. Ele pode ter usado esses ints aqui e só colocado uma máscara. É porque o banco geralmente ele pode usar mais números do que a galera pensa, né? Mas mesmo assim, são algumas variações. Mas professor, por que é tão específico, né? Isso aqui. É que na verdade é o quanto a memória suporta guardar, né? Então são valores. É igual o HD, né? A gente fala de sempre que a gente está falando de memória, a gente fala de 32, 64, né? Depois 128 e vai falando nesses números, né? Que é ligado aos bits e bytes, etc. Então, por isso que são esses valores assim. Eu preciso saber exatamente, assim? Não, você dá uma chutada aqui, ó, por exemplo. Você vai variar de menos 32.768 mil até 32 mil? Sei lá, se seu problema se encaixa aqui, beleza. Agora, se você já entrar para o int, olha só, tem bastante variação, né? Então, você ganha aí uma grande gama de possibilidades. Imagina que isso aqui seja o campo ID. Se o campo ID, eu poderia guardar 2 milhões, tá certo? Eu não sei ler números, pessoas. Ó. Milhão, 2 é bilhão, né? 2 bilhões, 147 milhões, 483 mil. Exatamente. Pessoas, né? Na verdade seriam IDs. Então é a quantidade de registros que eu poderia ter. Aí tem o money, igual a gente estava falando. Professor, eu não entendi da parte que você fala que, tipo, ele faz uma máscara, coisa assim. É que ele usa, por exemplo, parece que tá usando um, mas tá usando outro, é isso que você quis falar? Por exemplo, ele está usando o int aqui, que tem uma variação, só que ao invés dele colocar, na hora que ele for mostrar para você, ao invés dele colocar ponto, ele coloca vírgula. Entendeu? É isso que eu digo com máscara. A gente faz isso geralmente no front, quando a gente está mexendo com data. Então você coloca ali a data, você só digita e ele já separa com as barrinhas ali. Isso é uma Ah, máscara. entendi. E, professor, vou aproveitar para tirar outra dúvida que eu tive. Naquilo lá que você falou de a pessoa poder hackear no banco de dados, assim, você falou de um SQL inject, coisa assim. Isso. Aí que com ele, se eu não me engano, você podia conseguir um código SQL para logar na conta de outra pessoa. Isso. Por exemplo, Como é possível? pergunta muito específica. Você quer conversar sobre isso? Ó, seguinte, você tem o front, ele tem acessos, né? Então o usuário vai digitar coisas e vai enviar para o banco de dados, né? Então você vai digitar seu nome, vai dar um enviar, ele vai enviar o seu nome para um desses campos aqui, certo? Certo. Só que se ao invés do nome você colocar um código SQL de uma consulta lá, vocês vão aprender a fazer as consultas, etc. Se você jogar uma consulta ali naquele campo, pode ser que se o banco não for protegido, você consiga acessar
e fazer as consultas que você queria. Você conseguiu acessar, aí, meu filho, o banco é seu. Se você não tiver travas ali, você consegue criar um novo usuário, dar permissão para esse usuário, tirar a permissão dos usuários antigos. Beleza? É assim que funciona a SQL Injection. Aí, no caso, eu teria que apagar o banco e botar o backup para recuperar? Exatamente. Exatamente. Se alguém atacou seu banco nesse nível, você volta o backup. E também você precisa corrigir as falhas, né? Porque senão o cara vai entrar de novo. Assim, esse SQL Inject, ele é tipo um gerador de código SQL? Não, não, você vai lá, por exemplo, lá no Facebook, ao invés de você digitar seu e-mail, você digita um código SQL que você está fazendo a consulta, entendeu? Não é Eu um tô gerador, é em. você que digitou o código. Tipo, você deu você digitou uma tag do HTML lá. Ah, eu digito uma tag nesse injector e ele dá um código, é isso? Não, você que faz o código, você que efetivamente digita. Eu vou mostrar os códigos, tá? Daí você hackeia o que você quiser. Tá? Mais pro final a gente vai falar dos códigos. Tem outros aqui, o float, o real, isso tudo vocês já tiveram contato também. Eu vou deixando aqui para vocês verem, olha só, aqui vai chegando em números que não dá para falar realmente, tem notação já, notação científica. Injeção de SQL é um tipo de ameaça de segurança que se aproveita de falhas em sistemas. Exatamente, exatamente. Sobre tempo, né? Então, datetime, que só armazena datas. Né? O date só armazena datas, o datetime armazena data e hora com precisão de centésimos de segundo. Aqui é precisão de minutos. Então, aí não adianta, por exemplo, você mandou lá pegar no sistema horas, minutos, segundos e milésimos, só que o seu tipo de dado lá no banco de dados é o small date time. E daí na hora que for cadastrar no banco, ele não vai cadastrar com a precisão que você queria que tivesse. Entendeu? Essa é a importância também de você colocar o tipo certo lá no banco. Isso aqui é caracteres, então você tem o char, varchar max e o text. Aqui o char n, né, e o varchar n, você coloca a quantidade de números que você vai colocar aqui. Então vai até 8.000. E o máximo vamos até o talo, vai até onde você aguenta, varchar. É mais ou menos isso que você está falando. Tem os zchar também, são só variações também de caracteres. Os binários e o image, olha só, que armazena dados no formato binário, mas voltado mais para uma imagem mesmo. Mais dados de variâncias e geometria, geografia, XML, tipos de dados. Ô, professor, Oi. são muitos dados, mas eu queria te perguntar sobre o que a gente vai usar geralmente. É o mais usado. É de caso a caso. É variado. Vai variar muito do caso. Às vezes você precisa armazenar um determinado dado ali específico e daí você vai olhar os tipos e falar, esse aqui ele vai se encaixar. Isso, Vini, está lá no Classroom e no Git também. E daí é até bom que vocês guardem isso aí, sempre consultem, porque tem dados aqui que eu até estava falando com o Saulo, que em alguns momentos pode ser até que tenha sido melhor eu usar eles, mas eu não usei porque eu não lembrava que eles existiam. Porque a gente vai trocando de banco para banco, a gente não pensa nos tipos do banco, né, que a gente está usando. Então a gente geralmente se prende aos padrões, né, o int,
daí o float, o real, o decimal, e a gente vai usando esses. Mas na real tem coisa que eu poderia usar que estaria dentro dessa gama aqui que eu não usei. Então não tem como falar, ó, esses aqui são mais utilizados. Na verdade tem. Int, float, real são mais utilizados. Agora esse tiny int, small int, big int é mais quando você sabe exatamente ser específico. O ideal é você saber esses tipos e saber a hora de usar. Então, você ter uma noção, tipo, não decorar, mas, por exemplo, aqui eu vou colocar um int, mas será que esses dados, todos eles vão... Eu preciso de um int inteiro, literalmente? Então eu vou dar uma olhada lá no slidezinho que o Kaique fez, para ver se eu não tenho outro tipo que se encaixe melhor. Beleza? Tipos, mais tipos. A gente já falou dele. Professor, Oi. esse data com precisão de minuto não tem segundo? Cadê? Pera. Ó. Esse primeiro não. Data com precisão de minutos. Ah, então só vai até minutos, e a data com precisão de segundos vai até segundos, no caso. Esse aqui, ó, o date time armazena data, hora, com precisão de centésimos de segundo. Então é bem preciso. E professor, o varchar ele armazena caracteres? Tipo texto? Isso. Entendi. Obrigado. Tá pra cá. Isso aí, ó. Caracteres. Até 8.000 caracteres. No formato não Unicode. Aí isso aí, esse que é Unicode, etc., é outro papo. Mas enfim. O que é o DDL, né, que a gente vai falar na aula de hoje? São comandos, né, de definição de dados. Então é o Data Definition Language. Isso aqui tudo, o select, o insert, o update, o delete, são coisas que o nosso sistema de gerenciamento de banco faz e são comandos que a gente dá para ele por SQL. Isso aqui é o SQL. Só que existem as divisões disso aí para você saber qual é exatamente o ponto que você está trabalhando. Então aqui, o DQL, por exemplo, você vai fazer um select, né, que é para você fazer consultas. O DML é o insert, update e o delete, que são coisas que você vai modificar ali dados já existentes. O create, o alter e o drop são comandos mais básicos, né? A gente vai passar por todos eles, não nessa aula, mas a gente vai começar com o DDL, que é esse aqui. Então a gente vai falar do create, do alter e do drop. Só acrescentando aí, Kaique, a título de curiosidade também, e algo que vocês podem ver, isso também varia um pouquinho de literatura para literatura, tá? Da fonte que vocês vão encontrar. Se vocês pesquisarem sobre esses tipos, né, de linguagem, o DDL, o DML, o DQL, em algumas literaturas, ou seja, em alguns livros, né, eles vão considerar que o comando select faz parte do DML e não existe DQL nesses casos. Mas tem outros que vão dizer da forma que a gente está mostrando, que existe sim uma outra segregação, né, que são os comandos DQL, e que o select faz parte desses outros comandos, né? Então, só para vocês não estranharem, caso vocês encontrem pesquisando uma outra fonte aí, existem das duas formas, tá? Tem gente que considera o select como um DML, né, que é uma manipulação ali, vocês vão ver amanhã, mas considera o select dentro do DML, e aí não tem DQL, e outras separam, né, e deixam aí o select na parte, né, no grupo de comandos do DQL, tá? Só para curiosidade de vocês aí. Valeu, Saulo. Tem algumas outras divisões também, que eu até suprimi daqui, porque depende da literatura, vocês vão achar alguma coisa diferenciada, mas não muda os comandos, né? Então,
se lá na frente eles mudarem todos esses nomes aqui para alguma outra coisa, os comandos vão ser os mesmos e vocês vão saber fazer. Beleza? Então, começando aqui com o DQL, o DQL não, o DDL, vocês vão ter o create. O create, você vai efetivamente criar uma base de dados, né? Na verdade, um banco de dados. A gente vai deixar ali a gente vai colocar na prateleira, vai falar, eu vou usar essa prateleira aqui. Então você usa um create database e você coloca o nome do banco que você vai criar. E esse use que vai definir qual banco de dados será utilizado. Então, tipo, depois que você dá o create, ele criou e fala, agora eu vou usar esse banco aqui. Beleza? Simples até então. Alguma dúvida até aqui? Como se fosse um instanciamento, professor? Isso. Podemos dar essa analogia? Eu acredito que isso é uma boa analogia. É como se fosse declarar variável, por exemplo. Professor, onde a gente encontra essas literaturas? É na vida, mano. Você vai livro, apostila, curso. É que quando a gente fala literatura, a gente está referenciando livros, né? Então, livros de SQL, etc. Coisas que a gente leu na vida e foi se baseando nisso aí. Então, mas às vezes você pesquisa um fórum, etc., e lá diz diferente de uma outra literatura, de um outro local que a gente aprendeu. Entendeu? Então, os caras que fazem conteúdo, né, que são os fundadores das coisas, eles às vezes entram em conflito. Então, se é ou não para usar. E tem muita literatura que é baseada no que a comunidade pede, né? Então, a comunidade em si não chega num consenso exato e cria essa divergência. Pode falar, Matheus. Eu queria que você voltasse depois, para não atrapalhar a aula, nesse slide que eu não entendi, que dentro do SQL tem 3 ramificação, eu não consegui entender. Ah, tá. Não, eu volto rapidinho, porque pode ser a dúvida de geral isso aqui. Peraí. Essas ramificações aqui são imaginárias, tá? Isso aqui é, na verdade, mais uma organização pessoal. Tá? Você não vai, por exemplo, quando você estudar SQL, você vai aprender tudo esse verdinho. Esse azul é só uma forma de você documentar melhor, falar, tá, quais os comandos que eu vou usar? Vão ser esses daqui. Você divide os comandos em setores. É igual você falar que vai fazer um CRUD. Né? Não existe dentro de uma linguagem uma subdivisão chamada CRUD. Mas a gente fala porque Vocês lembram como é que era o CRUD? Create, o que mais? Read, update, delete e o update, né? Perfeito. Então, só que não existe essa divisão. Então, exatamente o que acontece aqui. Tipo, aqui a gente deixou um ponto só para insert, update e delete. Então, inserir, atualizar e deletar. Já esse aqui é um criar, alterar e derrubar. Né? Ou, tipo um excluir também. E o select, que é o selecionar só. É você fazer as consultas. Você não insere nem nada, você só olha o que já tem. Entendeu? Então eles fizeram essas subdivisões. Professor, nesse caso, o DQL tem nome diferente, né? É data, não sei o que, language, né? Isso. É query, eu acho. Aí o que tá embaixo também, né? Aí tem mais alguma data ou são só as 3? Não, foi isso que a gente falou. Dependendo da literatura, você acha mais. Inclusive, eu já vou até mostrar aqui.
DDL, DQL. Ó, DDL, DML, DQL, DTL, DCL. Então, inclusive, ó, eu vou achar a mesma imagem que eu peguei, que era a original dessa daí, só que eu fiz alterações para abrir imagem novo separador. Aqui, ó. Aqui ele coloca o DCL junto, que é o grant e o revoke. Isso aí é outra história, só que é um conceito um pouco mais avançado lá, não é necessário. E daí tem esse outro ainda, abrindo um novo separador. Professor, isso em verde são as funções do SQL? Isso. Isso. Esse aqui são os comandos. Então aqui, ó, begin, commit, rollback. Então os caras vão criando aqui definições, né? Então, por isso que a área da tecnologia é uma área que muda muito rápido. Mas se vocês podem perceber que isso aqui não muda. Vai ser sempre o mesmo. Beleza? Só subdivisões. Se está em um, se está em outro, que vai ser a pegada. Mas se preocupem com isso aqui, que esse aqui é o principal. Então, no Create Database, vocês entenderam como é que funciona? Aí tranquilo, fácil. Professor, mas Oi. na hora que você falou que é tipo um instanciamento, aí se no caso eu quisesse chamar em outro lugar para, assim, para pegar alguma informação para usar, coisa assim, aí eu usaria, tipo, escrever use nome do banco de dados, por exemplo? Digamos assim, que quando você faz o Create Database, é igual criar uma pasta no seu computador. E você usar o use é você dar um duplo clique. Tá? Então, a qualquer momento eu posso usar esse comando use com outro nome de banco. Então, ele vai alterar o banco de dados que eu vou estar usando. Entendeu? Eu vou selecionando. Ah, eu posso abrir outro, no caso. Isso. Você faz um create database, inclusive, você não precisa nem deletar o comando. Né? Tudo que a gente fizer, o sistema de gerenciamento, você só seleciona a linha e executa só a linha que você vai usar. Então você pode deixar numa página só todos os comandos que você vai usar e ir usando eles de acordo com o que precisar. Entendeu? Diferente do que vocês aprenderam até agora, que você divide em blocos e etc. Né? E vai rodando por blocos. Aqui não, aqui ele roda... Até vai ter blocos, eu vou mostrar um pouquinho, mas são blocos menores, ele não roda a página inteira. No caso, você falou de criar várias, tipo, várias pastas que seria, né? Aí eu vou abrindo, vou fazendo, né? Exatamente. Entendi. Valeu. É nóis. Daí, aqui para você criar uma tabela, né? Você dá um create table, daí você coloca o nome da tabela, aí vem um bloquinho. Mas por que vem um bloquinho? Porque você vai colocar as colunas. Você precisa falar os campos que você vai ter na tabela, né? Então, sei lá, nome, idade, CPF, e você coloca o tipo do dado aqui também. O que é esse tipo de dado? É aquela lista gigantona que eu passei para vocês. Tá? Então vocês podem ir colocando, sei lá, idade small int. Sei lá, porque se o cara tiver 250 e poucos anos, é preocupante. Então você pode usar um small int no caso. Então, aí nome você usa um do chars, lá, o que você quiser. Entendeu? E aí por que esses 4 pontinhos? Porque você vai colocando o número de colunas que você quiser colocar, terminou, fechou aqui, executa.
Entenderam como é que funciona? É mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Vocês vão ver na prática depois, vocês vão entender. Não, não é bem um atributo, é um campo. Né? Seria a coluna, o título da coluna lá do Excel, por exemplo, lá que você coloca nome, idade, CPF, cada coluna vai ser o que você vai colocar aqui. As colunas 1, coluna 2, coluna 3, vai colocando uma embaixo da outra. Ô, professor, e a inserção de linhas é automaticamente, conforme for... As conforme linhas, for exatamente. ele vai adicionando, né? Exatamente. E aqui é o alter, né? Aqui você, para alterar a tabela, né? Para você tirar uma coluna, por exemplo, dar um drop column, você excluir uma coluna, ou para você adicionar uma coluna, você dá um ADD, dá um alter table, ADD. Beleza? Isso aqui na prática... Oi? Essa parte eu não entendi, professor. Você poderia repetir? Beleza. Imagina que eu vou usar o Excel aqui para vocês entenderem o que cada coisa está fazendo. Espera aí, deixa eu abrir aqui. Vocês estão vendo o meu Excel? Yes. Então tá. Deixa eu voltar. Então, Create Database abriu o Excel. Tá? Ele abriu o Excel, a possibilidade de eu colocar as minhas tabelas. Use o nome do banco que eu criei. Então, aqui no caso é o pasta 1, eu vou usar esse aqui, eu selecionei. Beleza? Então, create é isso aí. Daí, create table. Aí eu vou criar uma tabela. Daí, eu tenho aqui, por exemplo, ele fala coluna 1, coluna 2, coluna 3. Digamos que aqui no coluna 1 é o nome, e daí ele já quer saber aqui dentro o tipo de dado. Então ele já vai guardar lá com ele, sei lá, nome é um varchar. Daí tem a outra coluna. A outra coluna pode ser olha aí, aqui. Outra coluna vai ser idade. Idade pode ser vamos colocar int, né? Deixa os caras ter quantos anos eles quiserem. Idade, CPF, daí pode ser um float também, sei lá. Estou jogando valores aqui. E daí, os registros que forem vir abaixo é outra história. Tá? Você só criou uma tabela e colocou as colunas que vão existir nessa tabela. Beleza? Então, a gente fez isso aqui. O nome é uma coluna, a idade é outra e o CPF é outra. Exatamente. Então, eu criei, por exemplo, ali os campos que eu vou usar. Aí, se aqui vai ser, sei lá, Jailson Mendes, por exemplo. A idade 48. CPF. Sei lá. Justo. Sem CPF, né, pessoas? E daí, esses dados vão vir depois. Né? Mas a tabela foi criada. Para você alterar aqui, usar o alter, você pode colocar drop column. Significa que eu quero tirar a coluna CPF, por exemplo. Aí você dá um excluir aqui. Dei um drop. Ou então, o add column. Então você vai colocar uma outra aqui, sei lá, profissão. Agora você criou uma outra coluna. Beleza? Professor, eu não entendi por que eu acrescentar uma coluna, não era só eu ir ali no código e digitar mais uma coluna? Sim, mas digamos que você já fez o primeiro código.
Entendeu? Você criou a tabela, ela já existe, e daí você não vai dar de novo um create table, porque daí você vai criar uma outra tabela com o mesmo nome. Mas, por exemplo, se eu entrar nesse create table e adicionar mais uma coluna, ele não vai entender? Eu tenho que usar esse código? Digamos assim, que você não tem tabela ainda. Você vai criar uma tabela. Aí você coloca quantas colunas você quiser. Beleza? Aí Ah, tá. digamos que você criou essa tabela, esqueceu de um campo. Aí você tem que usar o alter. Ah, tá, entendi. Entendeu? Ou colocou um campo a mais e quer tirar. Ou você criou, para você alterar, você tem que usar esse código. Isso. Ah, tá, entendi. Professor, eu também fiquei com dúvida em uma parte. Quando você cria a coluna, aí você tem que dizer o tipo do lado. Assim, isso, como eu poderia falar? É algo que a gente tem que classificar, né? Na hora que assim a gente cria, não é? Assim, dessa maneira, com parênteses e tudo, não é? Aham. Na verdade, não é bem assim que você vai criar. Lá no banco, ele vai ter, sei lá, o nome e o tipo. Nome do campo e o tipo. Daí aqui, quando você clicar no tipo, aí ou vai aparecer um drop-down lá dizendo o que você pode colocar, e você também pode colocar, aqui é um int. Daí o nome vai ser, sei lá, idade. Que eu fiz esse aqui. Então, eu criei esse campo aqui, idade, e é do tipo int. Mas isso aqui não vai aparecer na minha tabela. Isso aqui vai estar lá atrás. Ah, ele sugere, aí fica armazenado escondido nele. Isso, isso. Ah, entendi, valeu. Na verdade, ele sugere os tipos, você escolhe qual que vai usar, então você que tem que saber qual que é o tipo que vai colocar. E daí você sobe ele. Alguém abriu o microfone, pode ficar à vontade. Se eu excluir uma coluna, vai excluir todos os registros também? Sim. Sim. Então, ó, aqui você remove uma tabela do banco e o drop database você deleta o banco inteiro. E aí só sobra lágrimas. Né? Aí é a hora que entra o backup. Isso aí é sintaxe ou não? Ou isso aí é para todo banco? Então, é para todo banco, mas tem diferença de sintaxe sim. Porque nem todo banco chama de drop database, pode ser outra terminologia. E o drop normal é o que eu escolher? Tem que ver o quanto de drop que o SQL deixa usar. Né? Mas os mais usuais são esse aqui. Tem que ver o do sistema de gerenciamento. Tem uns que tem os drop diferenciados. Tem drop que eu nem conheço, inclusive. Né? Para você dropar uma célula específica de uma tabela específica. E tem suas particularidades. Beleza? Professor, mas nem aparece uma mensagem de aviso que você está deletando o banco de dados quando digita drop database? Não. Não. Só não. Entendeu? Só não. Por isso que ele colocou ali, se você quiser ser demitido, faça isso. Exatamente. Porque se você der um drop, velho, e, mano, imagina. Nossa. Cuidado ao brincar com esses comandos, tá? Dá gatilhos. Você dá o drop e já vai para RH. É isso aí, meus queridos. Alguma dúvida? Umas 40. Então tá tranquilo. Oi.
Você já deu algum drop na sua vida? Eu não quero falar sobre isso agora. Já dei. Meu Deus. Eu vou interromper a gravação. Cê é louco.